E mais uma edição do Cai na Roda, hoje com a presença de Valesca Teixeira Martins Zanin. Aliás, desculpe, Zanin Martins. A Valesca é advogada criminalista e é uma das integrantes da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Além disso, Valesca hoje pode nos passar muitas coisas importantes que estamos passando nesse mundo, que é a questão da politização da justiça, que é uma coisa que a defesa do presidente Lula muito denuncia e a gente muito vê. Valesca, obrigada por sua presença no Cai na Roda, um programa de mulheres para mulheres. Obrigada a todas, é um prazer estar aqui só com mulheres. Bom, eu acho que, Cíntia e a todos que nos assistem, eu acho que desde 2016, quando nós assumimos a defesa, na verdade nós assumimos em 2014 com outro foco, nós assumimos a defesa do ex-presidente Lula com o foco de notícias mentirosas na mídia, notícias falsas, que depois viravam processos. Ao longo de 20 anos de advocacia, nós nunca havíamos presenciado, ou então, advogado em um processo tão complexo, onde nada que se falasse era ouvido, ou seja, onde o direito não era, na verdade, esvaziado. Em 2016, já tendo em vista o que nós denominamos a nossa releitura de lawfare, nós vamos à ONU e falamos: Lula vai ser denunciado e ele, sem dúvida alguma, vai ser condenado. Por quê? Porque a justiça, a Lava Jato, tinha pretensões políticas, que era a retirada do ex-presidente das eleições de 2018, como de fato ocorreu, apesar de todos os nossos esforços, de inúmeros recursos. E eu gosto sempre de perguntar, uma vez eu estava em Genebra dando uma entrevista na ONU, me perguntaram: mas vocês têm 178 recursos? Sim, são 178 ilegalidades, portanto 178 recursos à época. Então, quer dizer, nós também denunciamos o fato de que Moro, ele tinha pretensões políticas. Moro, à época, lá em 2016, julho de 2016, ele queria, ao nosso ver, através de opiniões de experts, ele tinha pretensões à presidência da República do Brasil. E, portanto, via o Lula como seu inimigo direto a ser abatido, a ser aniquilado. A partir daí, nós começamos um estudo intenso até para tentar entender, nós como advogados que nunca havíamos visto um fenômeno como esse, nós fizemos uma releitura do que se chama de lawfare. Lawfare é a junção da lei, law, mais warfare, guerra. Então, uma guerra jurídica. Ela, na realidade, visa o uso estratégico do direito para aniquilar um inimigo, aí seja político, tem comercial e militar. Foi desenvolvido o termo, né? Porque o conceito já existe já faz um tempo, muito bem desenvolvido, inclusive pelos chineses e pelos norte-americanos, mas o termo lawfare é desenvolvido pelo general Dunlap em 2001, expandido pelo John Comaroff e Jim Comaroff de Harvard, mas eles explicam, e principalmente Jim e John Comaroff, explicam como essa guerra, essa guerra jurídica, ela não se dá no processo, ela se dá em dimensões de guerra. Por isso que é tão difícil para o advogado conseguir combatê-la, porque ela tem as dimensões da geografia, a dimensão do armamento e a dimensão das externalidades. E hoje você pode até adicionar uma quarta dimensão, que é a dimensão tecnológica. Então, você precisa de todas essas dimensões para o inimigo aniquilar a outra parte. Se você me perguntar hoje quem é o inimigo, eu acho que é muito claro quem é o inimigo, e não é o Sérgio Moro. O Sérgio Moro é um peão
dessa guerra toda. Ele é uma parte dessa guerra contra o ex-presidente, na realidade, lançada contra o Brasil, e que viu o Brasil aí vira o hub. Ele vira o hub do lawfare, não só na América Latina, mas também ele consegue atingir a Europa. Então, é um processo nefasto, é um processo que aniquila reputações. A lei, quando mal utilizada, quando abusada, quando usada estrategicamente, ela é violenta. Então, você usa a violência da lei, porque você pode retirar vida, pode retirar bens, pode manchar reputações, para atingir, para aniquilar o inimigo. E é isso que a gente vem se dedicando, além de todos os outros processos, escritório e defesa do ex-presidente, a gente vem se dedicando ao estudo profundo da doutrina e de casos também que ao redor do mundo de lawfare, porque também nem tudo é lawfare. Então é importante a gente lembrar agora que tem características muito importantes sobre isso. Quando a gente começou, desculpa falar, emendar, mas quando a gente começou lá atrás, muita gente tinha dúvidas sobre a linha, ou seja, olha, é um processo, mas a denúncia do que estava ocorrendo era muito importante, porque não era um processo legítimo, era um processo que era uma farsa. Então, eu acho que hoje fica provado, eu acho que hoje todo mundo já entende, e eu acho que o mundo começa a ficar ter mais, na realidade, mais elementos para lutar e neutralizar esse processo. O que está acontecendo com o escritório de vocês, a Lava Jato do Rio e o juiz Bretas, pode ser colocado nesse mesmo quadro de lawfare? Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, a gente, no nosso livro, Lawfare, esse aqui é um livro teórico, o único livro teórico no Brasil, que já fazem propaganda, que vai ser lançado na Argentina no dia 5 de outubro, em Portugal no dia 5 de novembro, e na versão em inglês para o primeiro semestre de 2021. Nós avisamos, nós falamos, uma das táticas mais conhecidas de lawfare é o ataque aos advogados. Mas veja que a gente não fala isso agora. Em 2016, de novo, nós vamos à ONU e nós falamos, estão atacando os advogados. Nos sentimos, há uma violação do diploma geral, do diploma internacional dos direitos dos advogados, além do Estatuto da Advocacia e das nossas prerrogativas, que é o que chama-se Role of Lawyers, que é a tentativa de intimidação e coação de advogados. Nós falamos isso lá. Nós temos um urgent appeal na ONU. Nós temos de Human Rights Defenders, de defensores de direitos humanos. Nós temos vários outros pedidos de ajuda, porque nós sempre soubemos e avisamos há 5 anos que nós seríamos vítima do poder estatal, porque nós denunciamos, nunca nos calamos, sempre denunciando as ilegalidades cometidas pela Lava Jato, em todos os âmbitos da Lava Jato. Então, eu vou fazer uma pergunta, Valesca, na verdade, também dentro dessa área que você explicou bastante, gostaria de entender se a novidade do lawfare, ele implicou em uma certa dificuldade também de assimilação do judiciário, seja em cortes superiores ou cortes internacionais, de julgar esse tipo de caso, de entender isso como uma irregularidade tal qual vocês descrevem? Eu acho que o lawfare, eu acho que ele é como o diagnóstico de uma doença. Você precisa saber qual remédio. E é isso que o lawfare faz. Lawfare não é defesa. E muita gente confunde isso. Não adianta gritar, eu sou vítima de lawfare, isso não é defesa. Lawfare são estratégias e táticas de uma guerra.
Você precisa entender as estratégias e as táticas de ataque para saber as estratégias e táticas de defesa. Então, o que ele visa? Ele visa democratizar todas essas técnicas para que as pessoas que são realmente vítimas de lawfare possam se defender. Agora, lawfare não pode nunca se confundir com perseguição política. Não é só perseguição política. É mais complexo do que isso. O judiciário, eu vejo muito na Lava Jato, incômodo com a palavra lawfare, mas aí nós sabemos por que eles têm esse incômodo, porque eles sabem do que nós falamos. O lawfare, ele foi, na realidade, como todo metodologia americana, né? Ele foi melhorado e ganhou outros contornos no Departamento de Estado norte-americano, que aí passou para o Departamento de Justiça. Então, quando a gente fala de lawfare, eles sabem exatamente do que nós falamos. E quando você vê a Vaza Jato, por exemplo, você vê claro ali, claro, são claras as dimensões de lawfare como nós explicamos, como nós separamos. A utilização da mídia, a utilização do armamento, que é a lei, né? O armamento é a lei, que lei você vai utilizar, né? E também, eu acho que o mais importante é a escolha da jurisdição. Então, por que Sérgio Moro? Porque o Paraná, ele tem uma série de características da sua geografia, da sua história, que tornaram mais favoráveis as arbitrariedades contra o ex-presidente Lula. Não estou falando que todos os juízes do Paraná, o judiciário do Paraná, na realidade, pratica todo o seu judiciário pratica lawfare, mas o Moro, sim, sempre praticou. Então, pode haver até um incômodo, mas o fato é que nós precisamos denunciar isso ao mundo, nós precisamos criar doutrina, criar conteúdo para que as pessoas entendam como se defender. O lawfare não é somente defendido com advogados, é uma parte da guerra. Como guerra não é só defendida pelos soldados, então nós temos que entender como criar mecanismos de defesa para que esse fenômeno nefasto possa ser neutralizado, porque, ao meu ver, depois da Lava Jato, da invenção da Lava Jato, o Brasil como hub, você vê um declínio de judiciários, de vários judiciários ao redor do mundo, e a lei também sendo utilizada como arma de guerra para aniquilar inimigos, tanto comerciais quanto políticos. E militares, que na verdade foi como de onde veio, é a origem do termo. Então, nessa guerra entra o judiciário, entra os políticos e entra a grande mídia. Porque o que deu mais sustentação para a Lava Jato foi a grande mídia. A grande mídia. E não só o poder não só o poder de como ela passava a mensagem, mas do que ela omitia. Então, Sérgio Moro nunca falhava. E acredite em mim, ele falhava todo dia. Nós estávamos em audiência com ele. Ele na realidade, eram atrocidades, violências jurídicas, todo santo dia. E a grande mídia sempre se calou, nunca denunciou. Então, essa parceria do judiciário com a mídia, com partes da mídia, realmente é crucial. É a terceira dimensão, que são as externalidades. Agora, importante também lembrar que nós temos por trás toda uma guerra psicológica, que são as operações psicológicas. Não sei se vocês já ouviram falar do PsyOps, que é um manual de operações psicológicas que se utiliza das redes,
e da mídia para, através de uma série de mecanismos, influenciar o público, gerando ódio, descrença, e aí com toda a desinformação, a misinformação. Então, existe estratégia. Não é à toa que nós estamos onde nós estamos hoje. Um povo que odeia o próximo, um povo que não acredita mais no judiciário, e é um grande problema, porque nós temos ótimos juízes, nós temos ótimos desembargadores e ótimos ministros, nós temos ótimos procuradores, mas essa descrença, ela na realidade, ela é um dos... Eu acho que não existe pecado maior para uma democracia, não existe ataque maior para um Estado democrático de direito do que a população não acreditar no seu próprio judiciário, no seu próprio sistema de justiça. E é isso que a Lava Jato conseguiu, o descrédito total do sistema de justiça. É triste, eu acho que, voltando só um pouco por início da sua pergunta, da politização do judiciário, ele também é um fenômeno à parte do lawfare, mas ele também, no Brasil, ajuda o lawfare, ajuda a guerra, ajuda na guerra, tá? Mas por quê? Porque você tinha juízes, a gente via na hierarquia da Lava Jato, por exemplo, juízes que queriam, na realidade, aplicar a lei e não podiam, porque se sentiam intimidados. Então, você tem intimidação de advogados, intimidação do judiciário e aqueles que claramente atuavam com motivos políticos. Isso para nós assim, é absolutamente claro. Eu vou dar um exemplo, aquela juíza de São Paulo, que pegou, que na verdade houve a distribuição para ela do caso Triplex. Havia, no gabinete dela, havia até uma separação de tantas pessoas que na verdade sediavam, iam atrás, procuravam. Ela procurou se manter distante, e houve uma guerra ali de bastidores, que a gente percebia que nós estávamos ali, mas a Vaza Jato deixa isso bem claro, para que eles simplesmente estacassem o presidente Lula e mandassem para Curitiba, porque Moro precisava condenar o Lula. Era Moro que condenaria Lula. Então, tudo isso tem uma história por trás, tem uma estratégia, tem uma tática do porquê ele, e é isso que a gente visa com o Instituto Lawfare, com o livro, trazer para o conhecimento das pessoas. A gente propõe o início de um estudo conceitual sobre o que significa isso, porque desde Mandela, por exemplo, Komarov, ele é sul-africano, nós temos Dennis Davis, a Elby Sachs, também são advogados que lutaram ao redor que lutaram com Mandela, que estiveram ao redor de Mandela e aprenderam estratégias e táticas. Só que faltou essa disseminação, na realidade. Nós precisamos ter isso presente no mundo inteiro. No mundo inteiro. O advogado que recebe o processo precisa saber que é um fenômeno multidisciplinar. E que, se não for encarado dessa maneira, não há como neutralizá-lo. Doutora, colocando todo esse contexto, né, eu acho que uma curiosidade dos nossos leitores e minha também, sendo bem direta, não dá uma sensação de impotência quando você percebe que você está lidando com um processo que é muito mais político do que técnico? E aí eu vou somar com essa pergunta, uma pergunta da nossa inscrita aqui no canal, a Silvia Carvalho. Ela escreveu: não dá vontade de desistir de advogar quando você percebe que as instituições aqui no Brasil estão se dissolvendo? Dá. Eu vou te falar o meu processo, como eu encarei isso ao longo desses 5 anos, né? A gente sempre fala que
a gente se sentia meio com 300 de Esparta, sabe aquela cena que os 300 assim eles se fecham com um escudo e vem todas aquelas flechas, não sei quantas milhares de flechas, assim, nós nos sentíamos assim. E não havia nada, assim, 50 anos de escritório, 20 anos de advocacia, lidando com processos absolutamente high profile, nada complexos, transacionais, nada nada igual, nada se comparava àquilo. Quando a gente descobre o lawfare, é como se você tivesse com dores, mil dores, fala, é isso que eu tenho. Então, dá uma calma, digamos assim, dá uma maior paz de espírito por entender o que está acontecendo, e hoje nós entendemos melhor o que acontece, mas ao mesmo tempo, sim, há daquele descrédito, é uma tristeza muito grande. É uma tristeza muito grande saber que você não tem, você tem leis e não servem para nada. É muito difícil advogar hoje em dia, e eu acho que mais difícil advogar com as ameaças do Estado. Quando você fala também de lawfare, você fala de assimetria, né? Então, você fala do mais forte para o mais fraco, e ser ameaçado pelo Estado é algo assustador. Assustador. E ao redor do mundo, sempre que você conversa com advogados que já estiveram em processo de lawfare, todos esses advogados já foram processados. Todos sofreram lawfare. Não tem um que não tenha sofrido lawfare. E é assustador. Eu não vou brincar, não vou falar, é assustador, porque é o Estado. E vale tudo. A gente escreve até no livro, é um vale tudo jurídico. Você pode escrever o que você quiser. Escrevem o que quiserem. Aqui no processo contra o escritório, escrevem o que quiserem. Obviamente, nós temos todas as provas, estamos absolutamente tranquilos, por isso que não nos intimidam, porque continuaremos com a certeza de que estamos fazendo a coisa certa. Mas é muito triste você ver professores de direito, por exemplo, Cíntia, falando, olha, eu não sei mais o que ensinar em sala de aula. Eu falo, mas eu não tenho mais convicção, eu tenho não saber. Todos os professores de direito falam que não sabem mais o que ensinar os alunos. E outro problema também que eu vejo no nosso direito, que há uma importação de institutos jurídicos internacionais que não cabem no nosso sistema jurídico, no nosso sistema constitucional, no nosso arcabouço jurídico. Então, quando você fala, prisão em segunda instância, bom, primeiro eu não vou nem entrar no assunto de que, obviamente, a Constituição é clara que não cabe. Mas ele traz institutos dos Estados Unidos, da Inglaterra, sem trazer as garantias constitucionais daqueles outros processos. Então, você está falando de júri, tribunal de júri para todos os processos criminais. O mais basilar de todos os princípios, que nem no Sharia Law existe, e nós temos no Brasil, que é a confusão do juiz investigativo com o juiz julgador. Só este fato já gera a parcialidade do juiz. Porque como é que o juiz que manda uma busca, ordena e assina uma busca e apreensão ilegal, uma prisão preventiva ilegal, prisão temporária ilegal, uma interceptação telefônica ilegal, como é que este juiz pode, logo em seguida, julgar a causa? Falar, não, realmente não. Já há uma contaminação absoluta, ou seja, isso também é denunciado na ONU, porque no Brasil esta falha no sistema gera um excesso de punitivismo que nenhum outro sistema tem. Então é importante a gente fazer uma revisão
não só em termos de excesso de punitivismo, mas também de garantias, as garantias processuais de um processo justo. O processo justo é uma das conquistas civilizatórias e nós estamos regredindo. Nós estamos indo para a Inquisição, eu não digo pré-Segunda Guerra Mundial, mas eu digo para Inquisição. Eu acho muito, muito triste. Eu tenho 3 filhos, eu olho para eles e falo o que nós estamos deixando, que país é esse que nós estamos deixando? Não é o país que eu cresci, mesmo na ditadura, não foi o país que eu cresci, em termos de amor humano, de solidariedade. E hoje em dia nós temos um país cheio de ódio, rancor, descrença. Eu acho tá na hora de todo mundo parar, pensar e trabalhar em torno da construção de um Brasil melhor. E isso passa pelo sistema de justiça, e vou falar mais, pelo accountability do sistema de justiça. Ou seja, o juiz não sofre nenhuma punição. O procurador está acima da lei, o juiz está acima da lei. Não pode ser dessa maneira. Não é dessa maneira em lugar nenhum. Não pode. Isso não é saudável para a democracia. Então, assim, são tantas os tópicos que nós podemos discutir hoje em dia sobre o que está acontecendo no Brasil, mas passa sempre pelo entendimento do que está acontecendo com relação a essa guerra política e geopolítica. Não esquecemos que isso é uma guerra geopolítica dos Estados Unidos contra o Brasil. Valesca, eu também tenho uma pergunta. Eu gostaria de saber quando você viu esse ponto de virada, quando a chavinha virou, foi a partir do vazamento da gravação da conversa entre o Lula e a então presidente Dilma no Jornal Nacional, citando o que aconteceu, que foi o uso da mídia que acabou se mostrando como o uso da mídia para finalidades políticas, e isso ajudou a aumentar a propagação do ódio contra o Poder Judiciário e contra a pessoa do Lula, a pessoa da Dilma. Como que você vê essa questão? Ou quando você vê o ponto de virada? Olha, você tem alguns, né? Assim, você vê, primeiro teve as imagens que eram utilizadas de um apartamento, então tudo vem para a semiótica, né? As imagens de apartamento, do triplex, como se fosse vazamento de imagens de um apartamento luxuoso, a imagem dos drones em cima do sítio de Atibaia, começou aí, e aí, na noite anterior à condução coercitiva do ex-presidente Lula, você tem 14 minutos de Jornal Nacional que coloca a foto do Lula num apartamento, vendo o apartamento, todo mundo sabe que ele foi ver o apartamento, não gostou do apartamento, todo mundo sabe por que ele não gostou do apartamento hoje, e no dia seguinte nós temos aquela violência sem precedentes contra o ex-presidente Lula, que foi levá-lo a um aeroporto, sem aviso de advogado nem nada, foi levado ao aeroporto para fazer um interrogatório por 6 horas no aeroporto, sem nenhuma segurança. Diga-se de passagem que não havia nenhuma segurança, que até hoje não houve explicação. Mas por que aquilo? Aquela condição coercitiva era necessária para passar à população a presunção de culpa. Uma vez se você passa a presunção de culpa, você já quebra aí a defesa da pessoa, porque a pessoa sempre vai ficar na suspeição. Não acharam nada, mas vai que tem alguma coisa. E a palavra corrupção o Big C word, como diz o Jeffrey Robertson, afasta todo mundo. Então, assim, afasta apoios políticos, afasta qualquer tipo de apoio internacional, e a pessoa fica sempre, que há uma inversão de valores,
na tentativa da prova de sua inocência, que na verdade deveria ser o contrário. Você tem outro grande fato que é muito bem pensado, que foi o depoimento dele. O depoimento dele, o primeiro depoimento, tinha 2.000 soldados na rua. 2.000 soldados na rua para o Lula. Então, quer dizer, não faz sentido nenhum. Não tem. Mas para que é? Para mostrar à população que é um bandido de alta periculosidade. Que é sempre a imagem de que ele era perigoso, de que o corrupto né, o suposto corrupto é perigoso. E depois nós temos a prisão, que foi acho que foi um dos momentos mais traumatizantes da minha vida. E aquele avião, né? E você tem, inclusive, um estudo que mostra que aquela imagem daquele avião decolando era a imagem da morte política do Lula. Então, tipo, ou seja, era uma despedida do político Lula. Então, você tem vários pontos utilizados e muito bem pensados nessa guerra psicológica, nessa semiótica, nessa quebra da presunção de inocência dele, que são importantíssimas. Não podemos esquecer também a tentativa de demonização da família dele, né? Quando eles divulgam os áudios da família, quer dizer, da Marisa falando com o filho, para quê? Da nora falando com o amigo, aquilo é para demonizar a família, tirar de contexto. E hoje se verifica que das interceptações telefônicas, se você analisar o conjunto das interceptações telefônicas, o contexto era absolutamente outro. Ele não queria assumir, ele não queria obstruir a justiça, mas ele precisava impedir o impeachment. Era isso que mostrava o conjunto das interceptações telefônicas. Outro fato também, assim, bem terrível, acho que a gente tem que lembrar, que às vezes sempre esquece, não há precedente nenhum no mundo, precedentes de interceptações telefônicas ocorridas no escritório de advocacia, no nosso escritório de advocacia. Foram 413 ligações, não sei quantas horas de interceptação telefônica ilegal, onde eles ouviam toda a estratégia de defesa. Então, eles interceptavam o cliente, o Lula, que conversava com todos os advogados e também sabiam todas as peças que iam ser protocoladas, toda a movimentação da defesa. Então, se acontecesse fato X, nós entraríamos com HC. Se acontecesse assim, era MS. Eles sabiam de tudo, de tudo. E naquela época, essa estratégia de ouvir a defesa permitiu que eles conseguissem fixar a competência ilegalmente da Lava Jato sobre o triplex, que fica no Guarujá, aqui em São Paulo. Então, quer dizer, são tantas ilegalidades, que se você me perguntar, eu acho que você vê lá atrás a tentativa, e é crescente, a tentativa de matar o ídolo Lula, de matar o trabalho dele, de apagar a história e reescrever a história. É a tentativa de reescrever a história. Através dessas imagens, que elas vão ficando mais fortes, elas vão ficando mais fortes porque ele vai resistindo, e até que há a necessidade da prisão, porque ele resistiu. E uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro também, que nessa metodologia criada pelos Estados Unidos, não há maior pecado do que se defender. Não há. A defesa é quase como uma afronta. É uma afronta. Você não pode se defender. Você não pode
se insurgir contra a hipótese acusatória. E eu não digo confessar, eu não digo fazer acordo de leniência, eu não digo fazer acordo de plea bargain, é confirmar a hipótese acusatória. É a única coisa que importa. Confirma aquilo que eu estou falando. Não, mas eu corrompi todo esse resto aqui. Não importa. Você vai só confirmar o que eu estou escrevendo aqui, do que eu estou te impondo. E se defender disso é um palavrão. Desculpa se falar. É inconcebível. Se você verificar a história dessa metodologia nos Estados Unidos, são 30 anos usando a mesma metodologia sem contestação judicial, ou seja, sem escrutínio judicial. Então, você nunca sabe se aquela a hipótese acusatória de corrupção, ou de desvio, de terrorismo, se aquela hipótese é verdadeira ou não. Então, ao final, o que acontece? Você está privilegiando a disseminação da corrupção. Você não está combatendo a corrupção. Você está aumentando a corrupção. É esse o saldo desse grande lawfare, dessa grande metodologia engendrada pelos Estados Unidos. Então, é seríssimo. É seríssimo. E você vê isso ao redor do mundo e a tentativa de passar esse conteúdo geralmente é isso, ou seja, vamos nos defender, porque a luta contra a corrupção tem que ser feita, mas de forma imparcial, senão não vale a pena. Existem vários modelos, como o de Hong Kong, na década de 70, que depois é utilizado por vários outros países, Nova Zelândia, Austrália, para tentar fazer com que a luta contra a corrupção seja uma luta imparcial, porque senão é uma luta que vira uma luta política, uma disputa política esvaziada da lei, ou seja, não tem lei e é um vale tudo político. Então, acho que a gente precisa se debruçar sobre esse assunto e estudar de onde vem, como ele veio, para onde ele vai, onde ele já chegou, porque você consegue hoje saber onde ele já chegou e quando vai estourar. Em outros países, inclusive, não só América Latina, Europa, Ásia, então é algo muito, muito, muito sério, muito sério. Valesca, você fala muito da importância de criar essa doutrina, né? De disseminar esse conhecimento, essa compreensão, e é todo o trabalho que vocês vêm fazendo ultimamente. Eu pergunto, não seria mais efetivo? Porque, claro, quando se cria doutrina, você consegue compreender o que está acontecendo, né? E criar estratégias de defesa, como você mencionou. Só que não seria mais efetivo inserir isso dentro do Código Penal, diretamente, o lawfare, ou seja, criminalizar diretamente essa estratégia, né, de guerra jurídica? Porque, claro, que o lawfare ele inclui diversas irregularidades, diversos crimes, né? Mas, se isso não está sendo, não está conseguindo... porque quando a gente vê uma série de irregularidades e crimes, é sempre o judiciário que é o responsável por, né, trazer essa tranquilidade, essa barreira e responsabilização, né, dos crimes. Quando o crime ocorre dentro da própria mecanismo de investigação do judiciário, né, eu imagino que isso deve ser muito mais complicado e é o que a gente vem verificando. Mas não seria efetivo criminalizar o lawfare, ou seja, colocar no Código Penal brasileiro ou no direito internacional? Nós já temos mecanismos que, se bem aplicados, se a lei fosse bem aplicada, nós temos mecanismos que já, em tese, conseguiriam diminuir ou coibir um pouco a utilização do lawfare. Desde a obediência ao princípio do juiz natural, do processo justo, independente e imparcial. E só fazer um parênteses aqui no independente, que geralmente passa batido, independente. Por que é independente? Porque é independente da opinião pública, é independente da mídia. É por isso que o processo tem que ser
na realidade, a Inglaterra, na fase processual, ela impede a divulgação de elementos do processo, porque pode influenciar o julgamento. Então, tem que ser um processo independente e imparcial, obviamente. Mas eu vejo que há hoje, eu percebo que há na realidade, uma ansiedade muito grande na inserção de novos temas em nossos códigos, quando eu acho que se nós simplesmente obedecêssemos ou levássemos a sério as leis já existentes, nós não teríamos o lawfare. Esse é o maior problema. Agora, com relação ao juiz de garantias, este é o problema central, fora o problema Lula, fora o problema lawfare. Este é o problema central do nosso encarceramento em massa, do nosso excesso de punitivismo. E também a gente não pode esquecer que a gente vem de uma história de uma ditadura cruel, onde nós fomos acostumados na verdade, é um poder autoritário, né? Então, nós nos acostumamos com isso, mas nós temos a Constituição de 88, assim, eu acho que o Código Penal precisa de reformas, como a do Instituto de Garantias. Se nós conseguirmos essas reformas, eu acho que já é um grande passo. Agora, eu deixo um alerta que, assim, o ovo da serpente, onde ele está no plea bargain, na justiça negociada, no NPA, que é Non-Prosecution Agreement, que é o acordo de suspensão, o acordo de imunidade e o plea bargain agreement, acordo de delação. É por aí que, na verdade, você entra nas empresas, entra nos políticos. E é interessante também, porque os empresários se acham imunes a isso, falam, isso aqui é uma perseguição política, isso aqui não tem nada a ver comigo, nunca vai acontecer comigo. Gente, quem são os primeiros? Quem são os primeiros a serem pegos? Como diz o Dallagnol, vamos colocá-lo de joelho e oferecer a redenção? São eles. São eles. Então, assim, é uma discussão de toda a sociedade. De toda a sociedade. Mas eu fico mais preocupada em trazer as garantias, em deixar o processo mais e obedecer às regras já existentes do que trazer excessos de punitivismos ou então institutos alienígenas, outros institutos internacionais neste momento. Se eu tivesse que pensar em um instituto a ser trazido para o Brasil agora, seria o Instituto dos ICACs, que é a forma de luta contra a corrupção desenvolvida por Hong Kong na década de 70, que conseguiu desenvolver um combate à corrupção imparcial. Esse, eu acho que merece um estudo, merece um carinho especial, porque tem dado certo tanto em Hong Kong quanto em outros países. Mas eu acho que o lawfare, ele precisa... A liberdade de imprensa, ela é constitucional, já está na Constituição, já existem mecanismos contra a difamação, juízo natural nós temos, a imparcialidade do procurador também nós já temos, nós temos vários mecanismos que proíbem a utilização de lawfare. Vamos levá-los a sério, vamos tornar o processo independente e imparcial de verdade. Valesca, a Cíntia teve problema de conexão, ela está tentando voltar. Enquanto isso, eu vou fazer pergunta de leitor que ela passou. A Iracema Vaz pergunta em que pé estão os processos de Lula na ONU. O processo de Lula na ONU está em fase final. Nós entendemos que, obviamente,
O ano passado a ONU passou por problemas financeiros, esse ano nós tivemos a pandemia, quando ninguém conseguiu se reunir, o comitê não conseguiu se reunir para julgar os casos. Nós imaginamos que esse caso do ex-presidente Lula seja julgado em março de 2021. Essa é a nossa previsão. Veja, quando nós falamos em anulação de todos os processos da Lava Jato, nós estamos falando aqui no Brasil, nós temos o processo da ONU também, e o Lula, em termos de direitos políticos, o nosso trabalho é dar a Lula a opção de concorrer ou não concorrer. Essa é o nosso trabalho. O Lula até hoje teve seus bens todos bloqueados. Ele sofreu 580 dias de uma prisão arbitrária, irreparável. Ele sofreu, ele não pôde concorrer à presidência da República, e aí a irreparabilidade não é só a ele, mas é a democracia. Isso é claro, inclusive não é o direito de um único cidadão, mas o direito de 140 milhões de pessoas, de 140 milhões de eleitores do Brasil. Então, nós temos os HCs não só contra o Moro, no STF, nós temos um HC de suspeição contra os procuradores da Lava Jato, isso já pós-Vaza Jato, absolutamente com provas robustas da falta de imparcialidade, portanto, de desvio de dever dos procuradores. E nós também temos este processo na ONU, que está também adiantado e que nós prevemos que ele seja julgado agora em março de 2021, que é a próxima sessão da ONU do ano que vem, porque a última já está sendo, na idade desse ano, está se realizando agora. Vou fazer mais uma pergunta de leitor, é do Davi Alves Coelho. Ele pergunta se você já enfrentou resistência de clientes por ser mulher, falando do machismo na carreira. Nossa! Por onde começamos? Como começamos? Por onde começamos? Sim, sem dúvida alguma, sim. E sabe o que eu acho mais triste? Eu estava conversando outro dia com uma pessoa, eu acho que está aumentando. Eu acho que está aumentando. Quando eu comecei a minha carreira, há 22 anos atrás, eu achava que tinha menos. Hoje, há muito mais resistência à mulher, ou seja, a cultura do machismo está muito mais presente no dia a dia da mulher, eu sinto mais do que há 10 anos atrás. E é extremamente preocupante isso. Porque é algo que eu sempre soube, sempre esteve presente na minha atuação profissional, essa cultura mais brasileira, né, do que outra coisa, mas hoje chegou a níveis insuportáveis, porque realmente Mas a gente se impõe depois, não tem problema, mas há uma resistência, sim, tem mansplaining, tem de tudo, e isso é muito, muito triste. Eu tenho 3 filhos, meninos. Eu olho e falo assim, vocês estão tão sortudos, porque nós temos que nos provar 2 vezes, nós temos que falar mais alto, porque senão você não é ouvida, você não todo um... Eu sabe que eu sempre, quando eu era jovem, estou me abrindo aqui com vocês, desculpa, até, mas assim, quando eu era jovem, eu sempre usei o cabelo preso, sempre usei muito cabelo preso, meu cabelo era compridão, era loiro, eu sempre usei o cabelo preso para ficar com aquela cara de advogada, séria, sisuda, sabe, assim, porque você precisava.
Até isso você tenta assim, você vai se segurando, porque para tentar superar o machismo. Eu tinha uma professora da PUC de Direito Penal. Uma vez ela me deu uma nota baixa. Eu falei, mas por que você deu essa nota baixa? Tava excelente a prova. Eu fui atrás dela, fui perguntar, mas por que essa nota baixa? Você vai aprender desde já, Valesca, que mulher tem que ser 2 vezes melhor que os homens. Tem que ser 2 vezes melhor que todo mundo. Se você é loira, então 3 vezes melhor. Então você vai aprender que você tinha que ter sido 3 vezes melhor que todo mundo. Ai, não, amiga, eu tinha testemunha. Mas desde a faculdade você tem esse tipo de preconceito. E isso ficou marcado. Porque é muito injusto, é muito injusto. E eu acho que a pandemia também hoje é bem complicada, porque você tem o online learning, né? Você tem o estudo online, você fica com as crianças em casa, você tem que trabalhar, fazer tudo na casa, assim, é uma loucura, é uma loucura. Eu te falo que tá difícil também, assim, ser mulher não é fácil. Ser mulher não é fácil, em todos os sentidos, em todos os sentidos. Desculpa. Não, mas a gente tem que ver, nós somos uma bancada de jornalistas, somos mulheres dentro do jornalismo, e foi por uma coincidência que nos juntamos dentro do GGN. Não foi uma coisa planejada, não foi planejado, nada é planejado. Aconteceu do GGN ter mantido as mulheres dentro da redação, uma redação pequena e extremamente eficiente. Então, a gente tem que trabalhar 2 vezes mais para conseguir. 2, 3. Eu lembro da minha professora de penal. Aquilo me chocou tanto. Eu fiquei, mas me chocou assim, foi tão violento, mas foi um choque de realidade. E ao longo dos anos, assim, eu sempre tenho reuniões com homens mais velhos, sempre muitos homens, e tem aquela coisa, você fala, dá uma ideia, todo mundo fica quieto, daqui a pouco um homem dá a ideia, nossa, que genial. Desculpa, mas... Mesma ideia, no caso, né? Que foi? A mesma ideia, o homem dá a mesma ideia. A mesma ideia. Chega, olha, assim, e a gente conta para homens, você fala assim, não, imagina, isso não existe mais. Não, está pior. Eu vejo isso piorando. Eu não sei se é essa onda conservadora que vem vindo, que já chegou, quer dizer, vem vindo, já chegou, mas está piorando cada vez mais. Desculpa esse desabafo, mas é uma loucura, assim. Eu acho que é toda uma questão de contexto, né? A gente está vendo uma onda mais conservadora, a gente está vendo um país retrocedendo em várias questões que estavam praticamente resolvidas, mas que nos últimos 2 ou 3 anos, pelo menos, a gente está vendo um retrocesso muito grande e a tendência, caso essa onda conservadora se confirme, é de piorar ainda mais. É como já fizeram comparativo até com o conto de Aia, com o que está acontecendo no país. Exatamente. Olha, e você vê que assim, o conservadorismo ele vem e ele está entrando em todas as áreas da nossa vida. E no cotidiano, você vê isso, é claro. Eu tinha... Bom, já falei que eu sou mãe, então, assim, eu tinha no início da escola, assim, quando as crianças eram bem menores, eles são pequenininhos, mas eram bem menores, assim, o mais velho tem 9 anos. Eu via muito mais mulheres trabalhando do que hoje em dia. Então, hoje em dia, eu percebi eu tirei dessa escola que havia até um preconceito da mãe que trabalhava. As professoras tinham preconceito, as mães tinham preconceito. Mas olha, você trabalha, mas olha, eu me sinto, as mulheres com esse preconceito da mulher que trabalha, que viaja,
que é um pecado mortal, que viaja, que está no escritório, que, né? Então, isso me chocou muito, porque eu nunca tinha sentido esse preconceito das mulheres, não só dos homens, mas das próprias mulheres, contra as mulheres que trabalham. E eu percebi que as mulheres deixaram de... Assim, né, dessa minha escola que eu trabalhava, que eu tinha, de outras também, elas preferiram parar de trabalhar, as que podem, né? Parar de trabalhar. Eu não posso, mas assim, parar de trabalhar. E eu olhava para mim como se eu fosse um ET. Eu falei, minha irmã também é advogada, tem a mesma quase idade que eu, também sentiu a mesma coisa, porque um dia eu cheguei para ela e falei, Larissa, você está sentindo isso? Todo mundo está te tratando como se fosse um ET, porque você trabalha? Eu chegava de tailleur, de terninha na escola, todo mundo olhava assim, meu Deus, você não estava com roupa de ginástica, não estava não pode. Gente, esse preconceito, o conservadorismo, ele aumentou, ele piorou o machismo, mas não só dos homens, também das mulheres. E eu acho que é algo que a gente tem que trabalhar com as nossas filhas, trabalhar com quem nós pudermos para tentar reverter esse fenômeno que já era ruim, está pior. Curiosamente, peguei o bonde andando que eu caí um pouquinho aqui, muitos comentários que a gente recebeu foi sempre destacando que a doutora Valesca é uma mulher que inspira muito por todo o trabalho que ela realiza. Eu já tive a oportunidade de ir no escritório dela, conversar com ela, entrevistá-la várias vezes e posso dizer que ela é uma inspiração de fato. Além de elegantíssima e linda, né? Obrigada. Que a gente não deveria destacar em mulheres, mas a verdade é essa. Doutora, posso fazer uma última pergunta de leitores? Lógico. A Regiane perguntou, e outros leitores também perguntaram, se há cópias, né? Porque o doutor Zanin falou em algumas entrevistas a respeito da Operação Esquema S, que a Polícia Federal apreendeu alguns materiais de trabalho. E aí o pessoal quer saber se há cópias desses materiais ou o que ficou prejudicado. Então, eles levaram materiais sensíveis, tiveram acesso, e alguns sem cópia, exatamente porque na verdade era mais seguro. Eles, por exemplo, levaram a interceptação ilegal do nosso escritório, que foi incinerada pela justiça, portanto era a nossa cópia. Eles têm que devolver esse material. Eles levaram uma série de HDs de interceptações da operação da 24ª fase, que é a da interceptação telefônica do ramal, dos ramais ali do ex-presidente, o que prova que ele não queria, na realidade não havia obstrução de justiça. Nós temos cópia desse. Tem alguns materiais que nós temos cópia, sim. Tem outros que eles sabiam exatamente onde buscar. Vamos deixar bem claro dessa maneira. Assim. Eles violaram segredos de outros clientes. É uma operação que não tem pé nem cabeça. Assim, o trabalho foi prestado, nós temos uma auditoria independente que comprova cada real que entrou e que nunca saiu. Então, entra sempre e nunca sai. Ou seja, ao longo de 7, 8 anos, dividido por 80 advogados. Então, nós estamos muito tranquilos com relação a isso. Mas o que eles visavam, na realidade, era esse espetáculo. Era o desvio de foco e também ter acesso a materiais sigilosos do caso Lula. A OAB, que esteve presente somente no escritório, eu vou deixar bem claro que não foram na nossa casa, a OAB não foi avisada de que eles fariam uma busca e apreensão na nossa casa, portanto, absolutamente irregular e ilegal. Mas os 3 advogados da seção de prerrogativas da OAB de São Paulo que estiveram presentes no local foram excelentes, conseguiram
coibir muitas ilegalidades, há relatos até emocionantes da atuação desses advogados. Eu deixo aqui meu agradecimento a eles, mas o fato é que eles queriam, eles tiveram acesso a dados sensíveis do caso Lula, e você via que eles estavam atrás do caso Lula. Eles não queriam pegar outros clientes, era o caso Lula que eles estavam sempre atrás. Então, quer dizer, mais uma violência. Mas volto a falar, Cíntia, a gente vem avisando isso, nós avisamos, nós falamos, eles vão tentar algo contra nós, desde 2015, 2016, a gente vai à ONU e fala isso. Está na primeira peça, lá de trás, falando, nós nos sentimos intimidados, o advogado não está, nós não nos sentimos seguros para advogar neste ambiente, né? Então, realmente, se não há advogado, o advogado é a última fronteira entre a arbitrariedade do Estado e o Estado de Direito. Então, intimidar é muito grave. Porque você não precisa só, da idade, cometer a violência, o ato de violência, mas manter a pessoa sempre intimidada, com medo, é algo que impede o pleno exercício da advocacia. Você tem medo do que vocês sabem, tem medo do que você fala em qualquer entrevista, você, né? Lei de Segurança Nacional, né? O que for. Então é muito assustador, é muito assustador mesmo. Mas nada que a defesa do Lula tenha sido prejudicada. Vamos atrás desse material, com certeza, e estamos muito tranquilos com relação a essa operação, porque é uma legalidade. Quem viu os vídeos do delator, quem nos conhece, nós temos relatórios independentes, de auditorias independentes, de TI, de contabilidade. Estamos absolutamente tranquilos de que... tranquilos e com a consciência tranquila. E vamos em frente, porque, na verdade, o mais importante agora é voltar à normalidade, quer dizer, depende da pandemia, né? Mas voltar à normalidade de todos os trabalhos, como a gente tem feito nessas últimas semanas. Valesca, demos o nosso tempo, foi uma conversa muito boa. A gente agradece muito a presença aqui no GGN. E dizer que não só para defesa do Lula, defesa do Estado de Direito, estamos aqui com as portas abertas sempre. Quando o grito é válido, a gente grita junto. Ai, obrigada. Obrigada. A gente precisa realmente ter esse grito unido para restabelecer. Contraponto. A gente vai fazer esse contraponto sempre. Está no nosso DNA aqui. Muito obrigada a todos que nos assistiram. Muito obrigada ao GGN, a vocês que, olha, não tem palavras para falar quão maravilhosas vocês são. Assistimos sempre, assistimos o trabalho de vocês e o trabalho sem medo que vocês realizam nessa época tão difícil. Muito obrigada. Até mais. Obrigada. Até mais.